Capítulo 210, Vá ou fique. Sabonete perfumado. Ela pegou um bloco e colocou-o perto do nariz para sentir o cheiro, e de fato, ela podia ver a fragrância das rosas. Sim, é difícil imaginar que, para fabricá-lo, você comece com uma pasta espessa, na qual Sua Alteza Real também adicionou perfume, para torná-lo cheio de fragrância. Uma vez mais, subconscientemente olhou para o preço escrito no pergaminho, com um preço de venda de R$ 25 por um quarteirão, poderia ser visto como um produto de luxo, mas comparado a perfumes ainda mais caros, o preço era claramente muito baixo. Tem certeza de que é perfume? Quando eu me apresentei em King City, havia uma vez um nobre poderoso que me dava 3 frascos de perfume. Cada um desses frascos de perfume tinha apenas o tamanho do polegar, mas o preço ainda era de mais de 5 membros da realeza de ouro. Para um pedaço tão grande de sabão, você tem pelo menos adicionar meia garrafa, certo? É isso mesmo. Carter ficou surpreso, perfume é realmente tão caro? É claro, Miley deu uma olhada. É um dos produtos mais orgulhosos da King City Alchemy Association, exceto pelo cristal, o perfume é seu produto mais vendido. Eu tinha ouvido de outras pessoas que, além do tributo que pagavam à família real, eles eram capazes de deixar quase 1000 garrafas entrarem no mercado a cada ano. Indivíduos que podem pagar tal luxo pertencem à alta nobreza ou são comerciantes ricos. No caso de eu não tê-lo como presente, seria absolutamente improvável que eu comprasse um frasco de perfume que custasse tanto quanto o meu salário de várias peças. Mas eu vi como Sua Alteza Real usou o perfume, e não parecia ser um material raro. Ouvindo-o, parecia ser feito de cana-de-açúcar. Com o olhar perplexo no rosto de Mai, Carter acrescentou. Uma cana-de-açúcar é como um pedaço de pá doce, é uma colheita típica dos fiordes, que parece um pedaço de pau. Quando você morde, você tem um bocado de água doce. Atualmente, ele é plantado apenas no quintal do castelo, mas na próxima vez que eu vir Sua Alteza Real, perguntarei a ele se posso tirar uma. Mais uma vez, era Sua Alteza o Príncipe, desde que Mai chegara a essa cidade, o nome que ela mais ouvia era Ronald Wimbledon. Quer fosse Irene ou Carter, sempre que falavam sobre as mudanças que aconteciam em Bordestovo, sempre o mencionavam. Parecia que Sua Alteza era onisciente e não havia nada que ele não conhecesse. Além disso, todas essas coisas novas foram criadas por ele. Existe realmente uma pessoa tão instruída no mundo? Ela não conseguia acreditar, afinal, mesmo que fossem inteligentes, aprender todo esse conhecimento ainda exigiria tempo. Quer fosse na cidade do rei ou na Fortaleza Longa, as pessoas que eram reconhecidas como eruditos eram todos homens velhos de cabelos brancos. O povo do território ocidental até tinha a frase: quanto mais barba, mais amplo o conhecimento. Mas o príncipe tinha apenas 20 anos de idade, então como é que ele sabia todas essas coisas? Mesmo quando pensava dessa maneira, o rosto de Mai ainda mostrava sua expressão usual. Não, se pudesse ser usado para fazer perfume, teria que ser uma safra muito rara. Especialmente a fórmula do perfume, que poderia ser vendida para qualquer oficina alchêmica por um preço incrivelmente alto. Você nunca deve fazer perguntas discretas sobre isso a Sua Alteza, mesmo que você veja, você não deve falar sobre isso. Tudo bem, disse Carter e pegou um lenço, colocando 4 pedaços de sabão nele. Você realmente comprará muitos deles. O máximo que uma pessoa pode comprar são 2 deles. Assim, fingiremos comprá-los separadamente. Quando partirmos, darei todos para você. Vamos primeiro sair antes de começar a discordar. O cavaleiro levantou a mão para interromper Mai, que queria dizer alguma coisa. Quando eu uso o meu eu ainda posso ir à Sua Alteza pedir por novos, mas quando eles são vendidos aqui, você nunca sabe quando eles receberão novos produtos. Então, pegando esses 4, você pode usá-los por um longo tempo. Quando Mai viu a expressão séria de sua contraparte, pareceu que seu coração de repente começou a arder. E por um longo tempo, ela apenas franziu os lábios, sem dizer outra palavra, apenas observou silenciosamente como o cavaleiro enrolava a sopa de perfume.
Já que já estamos aqui, vamos dar uma olhada em outras commodities. Ele riu enquanto segurava o embrulho. Quando ela voltou para sua casa em Bordestovo, os céus externos já estavam escurecidos. A última luz do dia caindo pela cortina decorava a sala com um toque de laranja. Desde que ficara para apresentar o segundo drama, Mai recebera o mesmo conjunto de salas que Aidene. Embora não fosse muito grande, ainda estava totalmente mobiliado. Depois de colocar as mercadorias novidade que ela comprou do mercado de convenções, uma a uma, na mesa, havia além dos 4 sabonetes perfumados, junto com uma garrafa de vinho. Esta garrafa de vinho e o vinho comum encontrado nos pubs eram diferentes. Quase não tinha cor e era pura e transparente, sem diferença para a água. Lembrou que, de acordo com a descrição dos produtos, chamava-se white liquor, tendo uma concentração maior de álcool, não era adequado para ser ingerido em maiores quantidades. Licor branco, ela sorriu, olhando para ele pela sua aparência externa, realmente servia seu nome. Puxando a rolha de madeira, mas se serviu de uma xícara. Levantando a taça, uma explosão de sabor atingiu seu rosto e entrou diretamente em seu nariz, fazendo-a franzir a testa. No entanto, após o primeiro perfume forte, um buquê de sabores deliciosos entrou em seu nariz. Eles eram doces e suaves, não como o vinho aguado inferior das tavernas. Como resultado de dedicar-se a atuar e a alta quantidade de atenção que reunia, Mai raramente ia aos pubs. Quando uma peça se tornava um grande sucesso, e o coletivo teatral ia celebrar, só então ela o seguia para tomar 2 xícaras de vinho. Certificando-se de que ela nunca chegou ao estado de ficar bêbado, onde ela seria incapaz de falar, como ela havia testemunhado vários atores que ficaram tão bêbados que eles esqueceram todo o senso de autocontrole. Em vez disso, ela estava sempre controlando a bebida para que nunca afetasse sua mente. No entanto, hoje Mai teve um forte impulso para querer ficar bêbado. Caso contrário, ela nunca teria comprado tal licor caro contra o conselho de Carter. Querendo experimentar a história que ouvira de outros atores, que, quando se embebedavam, poderiam proteger todas as distrações e preocupações, vendo a verdadeira resposta que estava no fundo do coração. Mai fechou os olhos, levou a xícara à cabeça e serviu a bebida na boca. Imediatamente, uma sensação quente e picante explodiu em sua garganta, fazendo com que ela despejasse diretamente a bebida novamente, e tossisse até que as lágrimas surgissem. Inferno, isso é realmente vinho. Esperando até que a sensação de queimação tivesse desaparecido completamente, ela mordeu o lábio e tentou mais uma vez. Esta rodada, ela só se atreveu a tomar um gole da bebida. Mais uma vez, um sabor picante apareceu, mas desta vez foi seguido por uma intensa riqueza e suavidade. Quando esses 2 sabores misturados, ela realmente não poderia dizer se era uma boa bebida, mas trouxe uma espécie de sensação estranha com isso. Cerca de 1/4 de hora depois, Mai sentiu uma sensação de tontura sobrepondo sua mente. Ela pegou uma caixa do tamanho de um punho do bolso e abriu a tampa, e se viu em um espelho brilhante. Este espelho era diferente dos seus anteriores espelhos de bronze ou dos espelhos finos de prata. A sua superfície era lisa sem um arranhão e o seu reflexo era muito claro, presumivelmente tornando-o muito valioso. Dentro desse espelho, Mai podia ver suas bochechas coradas e seus olhos confusos. Foi um presente dado pelo cavaleiro. Quando eles se separaram, ela queria recusar, mas o outro lado se afastou tão rápido que ele não deu a ela a oportunidade de devolver. Enquanto se afastava, ele mais uma vez se virou e acenou para ela. Falando seriamente, quando Carter Lannis fechou a boca, sua aparência pode absolutamente ser considerada impecável. Mas se ele não fosse um tagarela, eu poderia não ter ficado para trás. Então, ela deveria realmente criar raízes aqui. Longe da agitação da cidade, começando mais uma vez nesta cidade remota, onde ao lado das poucas pessoas da tripulação, ninguém mais sabia sua identidade. O medo do desconhecido só tornava mais difícil para ela tomar uma decisão.
Pode colocar a carta na mesa que receberá há vários dias e espalhá-la. Foi enviada pelo príncipe por Irani. O escritor era Longsong Manager Petrov. Da carta, ela soube que o teatro da fortaleza anunciara que seu paradeiro atual era desconhecido e que Petrov esperava que ela voltasse em breve para Longsong Stronghold para continuar sua performance. Sua Alteza o Príncipe não tinha escondido esta notícia e, em vez disso, deu ela o direito de escolher. Depois de drenar o resto do copo, a visão de Mai ficou gradualmente tonta. Ela cambaleou até a mesa, abriu um pedaço de papel e começou a escrever uma resposta. Dentro de sua imensa linha de pensamentos, ela viu o teatro da fortaleza, Irani, Ferlin Eutec, a comemoração estrondosa da multidão na praça da cidade e os atores de terceira categoria que perderam o autocontrole depois de se apresentarem juntos. Eventualmente, todas essas imagens desapareceram lentamente, deixando apenas a memória de Carter Lannis para trás, enquanto ele a convidava com um sorriso. Olá, senhorita Mai, posso tomar uma bebida com você?